São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do conselho técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as 4 agremiações de maior torcida vão disputar esta fase. Nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente. Então, São Paulo já tinha informação de que seria realizado o jogo na segunda-feira e decidiu não participar da reunião. E aí entra a minha opinião, Caísse. Eu não gosto de jogo na segunda-feira, qualquer time que seja. Eu não gosto de jogo na segunda-feira, mas essa notinha, pelo amor de Deus, jogou para a torcida completamente. Falou o seguinte: nós não concordamos com essa decisão, e em vez de a gente brigar por uma outra decisão, a gente vai só não participar e vamos jogar para a torcida. Falar: olha, eles que decidiram, viu? A gente não tem culpa, não. Meu amigo, essa notinha constrangedora, Kaique Silva. Bom, e fazendo o meu papel de jornalista, fazendo a minha função de jornalista, eu fui apurar com a outra ponta a resposta da Federação Paulista com relação a essa nota, tá, Boni? E basicamente o que eu consegui de informação é que a Federação Paulista afirma que a diretoria do São Paulo está mentindo, tá? Eu tô com vontade de espirrar aqui, é capaz de eu cortar a minha fala para poder espirrar aqui, tá complicado. Tranquilo, faz parte. Faz uns 15 minutos que eu tô tentando espirrar e não consigo. Mas acho que agora vai sair. Vamos lá. Basicamente, o que a Federação Paulista está afirmando é que a diretoria do São Paulo está mentindo. O que eu recebi de informação pela federação, a explicação da federação é que não tinha nada confirmado de que o jogo seria segunda, não estava definido. O que aconteceria assim como aconteceu nas quartas de final, e aí o Felipe Oliveira pode confirmar para você, tá, Boni? Ele estava comigo lá na federação, no evento das quartas de final, que foi presencial, né, uma zona mista e tal, e era para ter acontecido nesse estilo ontem. Só não aconteceu porque o presidente Reinaldo Carneiro Basso falou para o pessoal: olha, organizem de novo esse evento. Eu acho que deu algum problema com o seu microfone, o Kaique. Você deve ter batido alguma coisa aí, desconectado. Ainda ou não? Agora foi. Não, então, vamos lá, vamos continuar. O presidente Reinaldo Carneiro Basso, ele tinha pedido para o pessoal: olha, vamos organizar o evento, tragam, por favor, os representantes da imprensa, os 4 representantes dos semifinalistas, e vão fazer presencial. Só que aí lembraram para ele só um pequeno detalhe: olha, a data do Congresso Técnico é a terça-feira de Carnaval. Não dá para fazer. Até porque vários profissionais da imprensa e dos clubes estão envolvidos, né, em um período de descanso. Essa é um dos poucos feriados que algumas pessoas conseguem descansar. Como, por exemplo, um dos poucos feriados que o expediente bancário não funciona, né? Mas, enfim, basicamente foi isso. Era para ter sido presencial. E o Felipe estava lá nas quartas de final. Não tinha nada pré-definido, pré-determinado pela federação. O que tinha era o quê? Uma proposta. Era uma proposta da federação que seria passado aos clubes, e aí os clubes decidiriam se eles aceitariam ou não. Tanto é que a proposta não foi aceita pelo Santos. Todos os demais aceitaram a proposta. O Santos não, porque a proposta da federação era o Santos jogar contra o Bragantino 4 horas da tarde. E aí o pessoal pediu para o Santos jogar 9h35 da noite, do domingo, por causa do calor forte lá de Santos. Foi até um pedido dos jogadores do Santos, e principalmente do dono do time, que é o Neymar. Porque o calor estava muito pesado em Santos. O mesmo calor que estava fazendo aqui na capital de São Paulo, né, a capital paulista, só que com um mormaço muito maior. A gente sabe como funciona lá na praia. Então, foi uma proposta que foi realizada antes, e aí os times discutiam ali. Tanto é verdade, creio eu, todos os indícios levam a crer, por parte da federação, que a proposta da federação era para o jogo ser às 8 horas da noite.
E aí, por um pedido, como o São Paulo não foi representado, como mais uma vez o torcedor não se sentiu representado pela diretoria que lá está, porque de fato não teve representação na reunião, ainda o horário ficou acordado 9h35. Melhor ainda para o adversário, para o Palmeiras. Mais tempo para poder recuperar a questão ali de desmontagem com relação ao show de sábado, e mais tempo também para a torcida conseguir chegar, né, num dia útil, no horário das 8, que seria meio complicado, no trânsito de São Paulo a gente sabe como funciona. Então 9h35 fica ainda melhor para o torcedor conseguir chegar ao estádio. Para sair é uma porcaria, vai acabar tarde para caramba o jogo. Agora para chegar é ainda melhor, porque o jogo fica um pouco mais tarde, dá tempo de todo mundo chegar no horário, né? Não vai ter o estádio enchendo ao longo da partida. Enfim, com relação a esse trecho final da nota, é isso que eu tenho de informação, e eu tenho obrigação de esclarecer para o torcedor de São Paulo, porque aí fica uma guerra de bastidores, a federação afirmando que a diretoria de São Paulo mentiu na nota oficial. Com relação à definição, o primeiro ponto de tudo, o ponto principal, eu acho que a diretoria do Palmeiras, lógico que não tem como quebrar contratos que já estão assinados, mas a diretoria do Palmeiras precisa se decidir se vai focar as suas atenções às relações comerciais envolvidas com shows ou se vai focar de fato no futebol. Porque o que eu quero entender é, o Allianz Parque é uma casa de shows que recebe futebol ou é um estádio de futebol que recebe shows? Por muitas vezes me parece que é uma casa de shows que esporadicamente recebe futebol. Então esse é o primeiro ponto. Quando você tem uma pré-definição do calendário, não é possível que você precise fechar, óbvio, você precisa fechar o show muito antes, tem toda a organização, mas, gente, você também tem com antecedência um calendário pré-antecipado das temporadas. Não é possível que você permita que o show aconteça próximo, pelo menos, da data base que você vai definir. Que você vai decidir alguma coisa no campeonato. Possivelmente. Porque pode acontecer de uma eliminação precoce, como poderia ter acontecido do Palmeiras ter sido eliminado na primeira fase, e nada disso estaria acontecendo, a gente não estaria falando sobre esse assunto aqui, perdendo tanto tempo da nossa pauta. Agora, por outro lado, são bem fora da realidade as declarações dos dirigentes de São Paulo, que pecam muitas vezes por falar demais. E aí, por que eu acho que já envolve uma relação clubista? Porque, assim, basicamente essa definição e essas reclamações, elas são pautadas no quê, na minha opinião, tá, Boni? Elas são pautadas em o clube reclamar quando não é do seu interesse e quando é do seu interesse muda totalmente a postura. E além de controversas as opiniões, acabam agindo na base da hipocrisia. Porque há uma semana atrás, o Belmonte falou na Federação Paulista, nesse evento que eu estava com o Felipe Oliveira, que jogar na segunda-feira era bom para o São Paulo. Porque fisicamente os jogadores estariam recuperados. Tudo bem que não era um clássico, mas jogo decisivo era. A gente sabe a importância desse jogo contra o Novo Horizontino, toda a tensão que o envolvia. E por outro lado, há 2 temporadas atrás, em 2022, o presidente Júlio Casares ele afirmou que jogar sábado para o São Paulo era uma grande vergonha, que o São Paulo não aceitaria, porque o horário nobre, o dia nobre do futebol era o domingo. E por que ele estava reclamando de jogar sábado? Porque era pouco tempo de recuperação física. Então, assim, quando convém, o sábado é o dia nobre. Quando não convém, o sábado não é o dia nobre, é só o domingo, né? E o jogo só não acontece no domingo por conta também da federação e da televisão, que escolheu transmitir o jogo Corinthians contra Neymar. A gente sabe que a federação e a TV tá pouco se lixando para o Santos. Ela quer saber do Neymar, quer saber do homem. Então, eles preferiram escolher Corinthians e Neymar no domingo, e aí não tem como ter outro jogo na capital também, até porque os selvagenzinhos das torcidas organizadas ou desorganizadas, não todos, porque também tem muita gente legal e muita gente boa que eu conheço nas organizadas, mas aqueles que só querem saber em se degladiar só porque o outro veste
uma camisa diferente. Por conta desses, não pode ter 2 jogos na capital. Então, por conta de todas essas questões, a diretoria definiu por segunda-feira, no horário péssimo, no horário a ser reclamado de fato. E o resumo de tudo é, mais uma vez, a diretoria do São Paulo não representa o torcedor e foi um tiro no pé. Não ter participado da reunião foi um tiro no pé da própria diretoria, que queria jogar para a torcida e pressionar. Pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, porque o torcedor, mais uma vez, viu que ele não pode contar com os representantes para representá-lo. O tiro saiu pela culatra como tantas vezes, né? São 2 lados essa história, para mim bem claros. Palmeiras, não dá para ter tudo, não pode ter tudo. É a frase, né? Tudo não terás. Não dá para ter gramado sintético, para ter casa de shows, para escolher as datas dos jogos. Não pode ter tudo. Ou você escolhe, você quer dar prioridade para show, você quer dar prioridade para o futebol. De alguma forma você vai sacrificar alguma coisa. Agora, pelo lado do São Paulo, é isso. Cria um caso completamente desnecessário, porque vira um tema. Vira justamente esse pré-jogo. O tema da data do jogo, vai ser na segunda-feira, não vai ser na segunda-feira. Dá motivo para o adversário também querer falar, já vieram jogar na segunda-feira e apanharam, ou sei lá, dá motivação extra. Cria um caso.